Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro, eu quero falar sobre As Correções, do Jonathan Franzen. O Jonathan Franzen ele é um autor muito específico, assim, ele é muito citado, muito lembrado. Ele é um escritor contemporâneo e ele está dentro daquele grupo de pessoas que volta e meia falam que vão escrever, não ele, né, mas as pessoas colocam ele na categoria do grande romancista americano. E tem uma obsessão na literatura americana, do americano estadunidense, né? Dessa coisa do grande romance. Isso é meio literal, até porque os romances que eles consideram os grandes romances são volumosos. Correções, por exemplo, tem quase 600 páginas, dependendo da edição. A língua inglesa ela é muito específica, assim, ela não tem tanta poética, assim, ela não tem. A beleza da língua inglesa ela é meio difícil assim, de você enxergar, né? E esses romancistas, eles são descritivos. E por isso esses romances são longos, porque são livros descritivos. E tem uma outra peculiaridade sobre o Franzen, que é o que deixou ele famoso, na real. Quando ele lançou Correções, ele ganhou um prêmio que chama The Booker Prize. E ele rejeitou receber esse prêmio, que ele falava que era um prêmio muito comercial e tudo mais. E é daqueles prêmios que vem com um cheque volumoso ali, um valor bem significativo que ele rejeitou receber. E isso meio que deixou ele famoso, né? O cara que recusou um Booker Prize. E, e daí ele seguiu carreira, lançou vários outros livros e tudo mais. Mas As Correções é um caso bem particular no trabalho dele. É, o livro ele se passa ali nos anos 90. Ele é um livro do final dos anos 90. E ele cobre a história da família Lambert, que tem ali os pais e três filhos, né? Dois homens e uma mulher, que é o Chip e o Gary. O Chip ele é um cara bem problemático, assim. Ele tá tentando ser escritor. Ele teve um cargo como professor que ele perdeu de uma forma meio vergonhosa. E o Gary já é o filho certinho, o filho mais velho, o banqueiro. E a Denise, que é a caçula, ela é uma chefe de cozinha, também tem uma vida bem tumultuada. E também volta e meia perde emprego e tudo mais. E os patriarcas ali, né? A Enid e, e o Alfred. O Alfred ele é um aposentado de uma rede ferroviária que ele trabalhava lá. E a história dessa família ela vai sendo contada a partir de uma ideia de que a mãe quer que eles se reúnam para um último jantar, um último Natal na casa lá que eles têm, antes de, sei lá, do Alfred piorar de vez do Alzheimer que ele tá. Eu não lembro exatamente se é Alzheimer ou se é. Não, ele fala como Parkinson. Pode ter tem Parkinson, mas assim, a doença dele no livro ela é meio mais complexa, assim, tem um lance de senilidade também ali na questão dele, e também tem um lance de muito de lucidez, que não dá pra dizer que, que falta, né, nesse personagem. O, o livro é excepcional, assim, para um livro tão longo, ele é um livro que te prende muita atenção. Ele tem várias histórias rolando, as histórias desses três filhos são muito complexas. O Chip, em particular, que ele é meio que o começo, o filho é meio um eixão assim do livro, né? Porque ele tem a história mais fantástica, por assim dizer, que ele tá com a vida dele sem rumo, ele perdeu o emprego, ele não sabe o que fazer e faz uma proposta para ele trabalhar na Lituânia num esquema muito louco assim de fraude
que um cara está elaborando para, entre aspas, vender a Lituânia como se fosse uma grande empresa para acionistas. Então ele vai para praticar esse grande golpe aí e meio assim, vai como um assistente de um golpista. Então a história dele é muito louca. O Gary, ele tem a história muito paralela com a do pai, porque são duas histórias que tratam de depressão de uma forma diferente, com sintomas diferentes, com motivos diferentes, com reações diferentes. E é muito interessante o tratamento da depressão nesse livro, ali para a época, né, para o final dos anos 90, aquela coisa assim do o mal do século é a solidão, e esse entendimento ainda dessas doenças mentais e tudo mais, é bem peculiar a forma como ele trata a depressão desses dois personagens no livro e como cada um deles reage, como a vida de cada um deles está. A vida do Gary, ela é bem complicada, assim. Ele tem uns filhos dele lá, tem uma mulher que meio que dificulta a vida dele em muitos momentos. É bem tumultuada a vida dele, assim, de todos, né? Porque a Denise também, ela é uma personagem que ela vai passando por vários momentos no decorrer da vida dela e vai passando por vários casamentos e namoros e chega a ter um caso homossexual e é bem assim, é bem tudo muito tumultuado na vida dessa família. Mas o que eu acho interessante nesse livro é o quanto ele é atual. É um livro que, ele escrito ali nos anos 90, ele antecipa a tal ponto tantas discussões familiares, discussões mentais, discussões éticas, porque tem uma história no meio de tudo sobre uma empresa que está desenvolvendo um equipamento que poderia corrigir a mente das pessoas. E a própria questão financeira na Lituânia, o golpe financeiro, esse tipo de esquema financeiro de pirâmide. Esse livro ele antecipa demais muitas discussões e ele é extremamente atual, assim, hoje. Se você ler ele hoje, eu li recentemente esse livro. As discussões são atuais. Os pontos de vista que são levantados no livro, as questões que são apresentadas, os acontecimentos, são extremamente atuais. São assim. É impressionante como, de fato, esse livro tem um ensaio, um estudo sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre a relação entre as gerações, sobre a relação entre as pessoas, que ainda é muito válido. Se fosse para fazer uma crítica assim, ao Jonathan Fraser, além da. Assim, tudo bem, o livro é longo, mas sei lá, eu acho que ele vale. Ele precisa ter esse tamanho, ele precisa ter esse tempo para atingir essa grandiosidade, esse escopo. Eu já tinha lido um outro livro do Jonathan Fraser que chama Liberdade. E, assim, eu não li mais livros dele, mas ele me parece um autor de uma história só. Liberdade, ela tem basicamente a mesma estrutura, os mesmos arquétipos e as mesmas discussões do Correções. Então, entre Liberdade e Correções, é melhor ler as Correções, que é um livro muito mais elaborado, visceral e original do que Liberdade. Eu não li outras coisas dele, mas é engraçado como assim, apesar de eu elogiar muito esse livro, achei ele muito bom, eu entendo quem fala que ele é chato e eu não tenho muito interesse em ler várias outras coisas do Fraser. Ele não é um autor que me desperta, assim. Talvez, assim, eu não compactuo, com todas as visões de mundo dele, todas as questões que ele coloca, mas eu acho que ele escreve extremamente bem. E vale muito a pena ler se você tem um tempo, se você tem uma vontade, se você gosta dessas discussões familiares.
É um livro engraçado, é um livro impressionante como ele tem momentos engraçados e momentos dramáticos muito fortes. E vale a pena, é um livro que vale a pena conhecer. E se porventura cair na sua mão Liberdade, legal, pode ler Liberdade também, que Liberdade, assim, eu vou falar brevemente que tem um momento em Liberdade que é uma personagem que ela escreve uns diários contando a vida dela, que é profundamente chocante e assustador e impactante. Quando você chega naquele momento do livro, você fala, tá, legal, eu quero ler esse livro até o final e esse é um livro bom e importante. Curiosamente, esse mesmo acontecimento, esse mesmo lance, assim, ele rola também de uma certa forma em Correções. Só que isso é mais lá pro final de Correções, não é tão central como em Liberdade. Mas vale muito a pena ler. Sei lá, eu acho que Correções é um livro válido. Então é isso. Se você leu Correções, deixa aí nos comentários, fala o que você achou. Ou Liberdade, ou qualquer outro livro do Frazen. E é isso. Obrigado, até mais.